Fala rapaziada, tudo certo? Um grande abraço a todos, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal para analisar o empate lá em Itaquera do Santos com o Corinthians por 0-0. Um jogo que, diante das circunstâncias, tem despertado aí muitas paixões, muitos debates acalorados. O Santos jogou mal, o Corinthians foi melhor, o Sampaoli errou, enfim. É aquela velha história do copo meio cheio, meio vazio, né? Eu estava ouvindo agora há pouco a coletiva do Carille, técnico do Corinthians. Teve um colega de imprensa que afirmou, né? O Corinthians propôs o jogo o tempo inteiro. Eu acho que ele dormiu durante o segundo tempo, ou então eu não sei qual é a explicação para dizer que propôs o jogo durante o segundo tempo inteiro. No primeiro tempo eu ainda concordo. Posso concordar com as pessoas que dizem que no primeiro tempo o Corinthians foi mais perigoso, muito em parte por conta de um posicionamento equivocado do Santos, depois explicado pelo Sampaoli em coletiva, mas que teve reflexo no rendimento do time no primeiro tempo. Tanto é que o Sampaoli fez o que todo mundo imaginava, né? O pessoal na timeline do Twitter, colegas jornalistas também falando sobre isso, que foi tirar o Alisson, que estava pendurado com o cartão, e o Jean Lucas, que foi muito mal na partida, entrando o Cueva e o Rodrigo para ter um pouco mais de força ofensiva. Mas até chegar nessa parte do jogo, eu queria dizer o seguinte: a gente tem que tomar cuidado, porque o torcedor, no pós-jogo, e tanto é que hoje eu demorei um pouquinho mais para gravar o vídeo, até dei uma olhada na coletiva do Carille, vi um pouquinho da coletiva do Sampaoli, porque a gente não pode ser passional ao extremo de não entender o fato de que o Santos está classificado. O treinador do Santos, para quem não entendeu ainda, é um cara que trabalha desse jeito, mudando taticamente o time de um jogo para outro, dentro da própria partida, fazendo experimentos. E não digam que ele nunca treinou isso. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém assiste o treino, a não ser que vazem, como de vez em quando alguém vaza algumas informações sobre o time. Mas pode até vazar a escalação, mas não a forma como o time vai se comportar. Então, certamente foi treinado isso, né? Mas todos aqueles detalhes que implicam numa partida de futebol, que é o ambiente, que é a pressão do adversário, que é o eventual erro de arbitragem, que é um jogo com o gramado todo avacalhado, cheio de papel platinado. Eu não sei se isso interfere de alguma forma, enfim. Eu vendo o jogo pedi uma bola laranja, porque eu não consegui enxergar nada no primeiro tempo principalmente. Enfim, são coisas que certamente são treinadas. E é bom o torcedor do Santos se acostumar. O time do Sampaoli é aquele que vai tomar de 5 do Ituano e que vai ganhar no sufoco algumas partidas, mas que em outros jogos vai propor e vai fazer o jogo que o torcedor gosta, que é o jogo ofensivo, e se comportando como, por exemplo, se comportou no segundo tempo. Por isso que discordei do colega que falou que o Corinthians propôs o jogo o tempo inteiro. No segundo tempo, houve momentos em que o Corinthians jogou praticamente todo atrás da linha do meio de campo, esperando o Santos errar para num contra-ataque tentar chegar lá, como aconteceu. E por isso o Corinthians foi perigoso. Posso citar aqui alguns lances, mas aquele do Wagner Love, em que ele sai pela esquerda e que o Vanderlei sai muito bem para fechar o lance na linha de fundo. Se ele não tivesse saído ali, o lance poderia ter sido muito mais perigoso. Mas, se você pegar a estatística, na internet a gente tem alguns dados, parece pesquisa eleitoral, né? Pontos percentuais e tal, enfim. Mas na média, tirando uma ou outra diferença de análise, o Santos teve basicamente 60% de posse de bola de novo. E no quesito chutes a gol também não foi lá tão diferente. O Corinthians acho que chutou 2 bolas a mais que o Santos no gol. O Santos teve chance no segundo tempo. Teve com o Jean Mota, teve com o Derlis, teve uma bola que se o Cueva tem um pouquinho mais de tranquilidade, ele empurrava para o gol. Teve uma bola na esquerda do Rodrigo que ele cruza e não aparece ninguém na área para marcar. Quer dizer, ainda assim, o Santos teve mais posse de bola e teve algumas oportunidades para vencer o jogo. E aí a gente tem que entender o discurso do Sampaoli pós-jogo, explicando os porquês das alternativas táticas. O Santos está classificado, ele pode fazer isso, mesmo que perdesse o jogo, não iria interferir na classificação geral do campeonato. Não estou falando nem do grupo, estou falando na classificação geral do campeonato. Então, se havia essa possibilidade do Sampaoli experimentar, porque no jogo também é diferente você testar do que no treino, ele pode fazer. Para o Corinthians, foi o jogo do ano. As declarações do Carille antes
todas davam a entender que ele estava muito incomodado, e eu vejo alguns ex-jogadores, por exemplo, falando, o Grafite falou no Sport TV, que o Boleiro é vaidoso. Jogador de futebol fica bravo quando vem, agora menos porque tem mais intercâmbio com os países sul-americanos, mas quando chega alguém que é novidade, ou alguém que ganha mais, né, tem cara que olha de lado, não ajuda. Quantas e quantas histórias a gente já não ouviu no futebol de sujeito que chegou ganhando mais que os outros e os caras fizeram corpo mole para não... resolve aí você que ganha mais. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Então, é até bom, porque o Carille disse depois do jogo que foi o melhor jogo do Corinthians no ano. O cara saiu da zona de conforto dele, teve que montar um time para encarar o Santos do Sampaoli. Que bom para o futebol brasileiro, subir o sarrafo do nosso futebol tão pobre tecnicamente. Ainda bem que está acontecendo, porque o espetáculo melhora, né? E aí, para quem não gostou da atuação do Santos, especialmente o próprio torcedor do Santos, eu faço uma pergunta. Por que o adversário não ganha do Santos quando o Santos joga mal? Por que não ganhou? Por que o Palmeiras não ganhou? Corinthians 2 vezes em casa, com a torcida toda a favor, né? Aí volta a coletiva do Carille, reclamando do calendário, reclamando não sei o que não conseguiu treinar. Só que igual a ele, todos os outros times grandes enfrentam essa situação. E o Palmeiras tem pontuação melhor, o Santos tem pontuação melhor, né? O Red Bull tem pontuação melhor do que o Corinthians, com a diferença de que esses times do interior, claro, começam a treinar antes, vamos dar esse desconto. Mas enfim, é muito bom que isso aconteça, que tenha sido instigado esse tipo de rivalidade, desde que ela seja uma rivalidade inteligente, não seja algo estúpido, né? Para que o nível do nosso futebol melhore. Então, eu vou reforçar a pergunta. O adversário disse que foi o melhor jogo dele no ano. E os caras não ganharam em casa. E no segundo tempo o Santos tomou conta da partida. Sofreu? Sofreu. Foi apertado na marcação? Foi apertado. O Corinthians teve chance? Teve chance. Mas o Cássio teve que trabalhar. Ele não ficou de espectador da partida. Então assim, eu não estou querendo defender o Sampaoli de tudo quanto é forma, porque ele erra também. Ele se equivoca também, né? Ele já fez algumas trocas, algumas escalações. Por exemplo, o Carlos Sanches, o pessoal não entendeu muito bem por que ele saiu, mas o Sanches já na partida anterior tinha perdido muitos gols contra o América de Natal, né? E talvez ele já esteja inclusive pensando em como montar um time lá para a primeira quarta de final do Campeonato Paulista, que a bendita data FIFA, ou melhor, a bendita data do Campeonato Paulista mal marcada para a data FIFA, vai tirar todos os estrangeiros do elenco santista, né? Então, isso precisa ser analisado também. Ele tem agora mais 2 jogos em que ele pode experimentar à vontade. Claro, desde que ganhe mais um jogo e assegure o primeiro lugar matematicamente. Vamos lembrar disso do grupo, né? Contra o Novo Horizontino sexta-feira e depois tem o Botafogo de Ribeirão Preto. Enfim, eu não estou, repito, defendendo o Sampaoli a ferro e fogo, mas o torcedor que quando joga bem ganha, Sampaoli, fechado com o Sampaoli, hashtag, tem que estar fechado com o Sampaoli sempre, porque é o projeto do cara, é o estilo de trabalhar do cara. Ou você aceita o cara como ele é, ou não, ou pede de volta mais do mesmo, né? Traz de volta aí esses que estão sempre aí e que sempre deram o resultado que deram, salvo raríssimas exceções quando alguém consegue lá ganhar um campeonato paulista ou bater na trave numa Copa do Brasil, como foi o Dorival, né? E lá atrás, no passado, em que nós tivemos técnicos absolutamente comuns, né? O Dorival numa fase de amadurecimento da carreira e depois o Muricy, mas ali quem fez a diferença foram os jogadores. O treinador teve lá a sua parcela de contribuição. Sempre digo isso, não gosto do trabalho do Muricy, principalmente pelo que ele fez no Mundial lá contra o Barcelona. Mas eu sempre dou os méritos a ele de ter tirado a pilha do time. O Santos estava um time descompassado no aspecto psicológico, né? E ele conseguiu assentar o time para ganhar a Libertadores e ajeitar algumas peças que precisavam ser ajeitadas. Então assim, eu acho que o saldo de um jogo como esse, né, novamente, é perceber que o Santos tem um trabalho, tem uma filosofia. Vou insistir na tese, a gente está falando de um trabalho de pouco mais de 2 meses. Nós estamos em março, senhores. Nós estamos em março.
A pré-temporada de um cara que veio com uma filosofia completamente diferente, começou em janeiro, o cara já começou jogando. E o elenco está sendo montado, né? Por exemplo, alguns jogadores que pegaram o trabalho depois, o Rodrigo, por exemplo, que entrou, quando pegou na bola foi bem, mas vou insistir, apesar de alguns não gostarem, que nem teve gente aí que não gostou do que eu falei no vídeo passado, ele tem que ser mais participativo, porque quando ele pega na bola, dá jogo, a coisa acontece. Ele não pode, um atacante como ele, tem que ser que nem o Neymar, pedir bola o tempo todo, como o Robinho, pedir bola o tempo todo. Ele não pode pegar 2, 3 vezes na bola no jogo, e quando pega, vai bem. Tem que se apresentar mais, ou o time tem que jogar em função da bola chegar nele, né? Então, isso que o torcedor vai ter que compreender, né? Esse tipo de mentalidade, essas mudanças pelas quais o Santos está passando. Então, assim, vi algumas críticas, algumas reclamações. Como eu estava dizendo, o Rodrigo foi um que não pegou o início do trabalho do Sampaoli, vamos dar esse desconto também. Como o Jean Lucas não pegou o início do trabalho e foi mal contra o Corinthians, e o Felipe Jonathan, lateral esquerdo, sentiu também. Quando eu vi aquecer o Matheus Ribeiro, eu achei que ele fosse tirar o Felipe Jonathan. Foi tentar sair jogando algumas vezes e tal, não se ouve bem, errou alguns passes. Só no ataque foi bem naquela bola que ele cruzou para o Jean Mota, que finalizou de primeira, quase saiu o gol do Santos ali. Então, assim, é óbvio, o menino está chegando agora do Ceará, precisa de um tempo também de adaptação. Trabalhando com um treinador completamente diferente de tudo que ele já encontrou na carreira curta dele até agora. Então, senhores, isso não é uma varinha de condão a mágica que você vai fazer, por exemplo, o Jean Lucas, o Rodrigo, o próprio Felipe Jonathan e outros jogadores se adaptarem. Isso vai vir com o tempo, com o trabalho de médio e longo prazo. Porém, eu vou insistir na tese. Eu acho que o Santos carece demais, num jogo como esse, de alguém lá na frente que faça o que, por exemplo, o Wagner Love fez, de um pivô, tocar para os caras que vêm de trás, porque se você tem Derlis e Rodrigo muito rápidos, carregando a bola, você tem que ter alguém que faça uma parede e devolva para o cara poder finalizar, ou que o próprio centroavante faça esse papel. Eu até descobri nesse final de semana que o Santos quase, mas já faz um tempo, não é de agora, antes do interesse no Alexandre Pato, o Santos tentou trazer o Lucas Piazon, é Lucas, né? Piazon o nome dele, o atacante que é do Chelsea, que foi do São Paulo e que está no Chievo. Não é bem um centroavante, mas é um moleque que tem uma experiência internacional, podia se encaixar ali. Mas é só um detalhe, porque isso já é de alguns meses atrás. E a diretoria trabalha em busca de outro atleta, antes das quartas de final. Até porque, se tem um monte de jogador indo para a seleção, veja, o trabalho é esse, de construir um time. Você vai entrar numa fase decisiva contra o adversário mais perigoso da próxima fase em relação a todos os outros, mais perigoso que Ituano, mais perigoso que Oeste, mais perigoso que qualquer um. Sem a sua espinha dorsal de jogadores estrangeiros. Veja, aí se for eliminado, o treinador vai ser super cobrado por conta disso, mas toda hora o time está sendo mudado. Talvez ele ganhe um centroavante, não sei se vai ganhar o Jorge, lateral esquerdo, né? O negócio está emperrado, enfim. Eu só peço para o torcedor um pouco de paciência, né? Porque o Santos, de novo, num clássico como foi contra o Palmeiras, teve altos e teve baixos. Teve dificuldades, porque, como o próprio Sampaoli disse depois do jogo, é natural, porque pegou o adversário mais qualificado, jogando fora de casa. Um apoio 100% das arquibancadas em relação ao adversário. Ainda assim, o time não perdeu. Então, repito a pergunta que fiz no começo. Mesmo jogando mal, por que os adversários não ganharam do Santos? Né? Talvez ganhem mais à frente. Talvez na fase mata-mata do Campeonato Paulista isso possa acontecer. Mas, enfim, é uma grande reflexão que é preciso ser feita para que, quando ocorrer o que aconteceu nesse domingo, por exemplo, de um experimento do São Paulo eventualmente não dar certo, o pessoal não cair de pau no treinador do Santos, né? Porque lembrem-se do que aconteceu no passado recente, né? De outros treinadores que passaram por aí e você tinha sempre o mais do mesmo. Até porque, como eu já disse lá atrás, inclusive neste canal, certamente tem muita gente de olho no trabalho do São Paulo. Gente que vai vir com um caminhão de dinheiro se, por exemplo, não ganhar Libertadores, ou chegar no final do ano e não tiver atingido os objetivos. Vão vir com um caminhão de dinheiro para tentar seduzir o técnico do Santos. Tenham a mais absoluta certeza disso. Podem acreditar. Então,
Vamos nos manter fechados com o treinador, claro, criticando, pontuando e discordando eventualmente, mas não é para ter uma sensação de, olha que coisa, até porque os números não provam isso, né? Não provam isso. Para o futebol brasileiro, repito, continua sendo ótimo porque está instigando, está cutucando os caras, fazendo os nossos treinadores aqui trabalharem um pouco mais. Mas o Santos está no caminho dele. Vai ter uma semana para trabalhar, com os jogadores à disposição. Só sexta-feira, né, o jogo contra o Novo Horizontino. Então, essa semana talvez pinte alguma novidade em relação a algum jogador. Eu andei lendo aí que pode ser que o Diego Cardoso volte depois do Campeonato Paulista. Isso eu não entendi do São Paulo. Ele precisou o cara aí jogar no Guarani para ele observar. Ele treinou o rapaz aí, né? Podia estar aí, enfim, como qualquer outro jogador. Mas isso é um outro detalhe, um detalhe menor, algo pequeno para a gente conversar mais à frente, tá certo? Então é isso. Empate fora de casa, num clássico com pressão, com o adversário com sangue nos olhos, porque o Carille babava na beira do campo durante o jogo. O cara deve ter feito uma palestra motivacional daquelas, né, com uma faca nos dentes, com sangue nos olhos, né, aquela coisa, né, enlouquecida, enfurecida, temos que ganhar, temos que provar que o gringo é ruim, não sei o quê, alguma coisa do gênero, né, motivacional. Baixou o coach lá no Carille, né, para fazer o cara acreditar que tudo é possível, aquele discurso pronto, né, que tem por aí. Deu certo durante uma parte do jogo, em outra etapa não deu. Então é isso, meus amigos, vamos continuar refletindo, discutindo, debatendo e esperando que o que aconteceu de ruim neste clássico sirva de lição para o futuro, para outros jogos decisivos do Santos nesta temporada, tá certo? Agradeço a todos pela audiência, peço que você, se possível, curta este nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative lá o sininho para receber as nossas notificações. Em breve nós voltamos em edição extraordinária com mais um vídeo aqui no nosso canal para falar sobre o Santos Futebol Clube, tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.